O início da década de 60 foi um período de muitas transformações, tanto na dimensão secular quanto eclesial. O mundo vivia as consequências do pós-guerra. A indústria passava por uma grande revolução. A Igreja se preparava para começar o Concílio Vaticano II. A Igreja no Brasil criava a sua Conferência Episcopal. E foi nesse contexto que a Arquidiocese de Natal começou a viver o movimento de Natal, inaugurando maternidades, escolas radiofônicas e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em 1961, uma grande ação solidária por meio de uma coleta reuniu muitas pessoas em prol de obras sociais. A experiência foi tão bem sucedida que em 1963 ela foi adotada por todas as dioceses do Regional Nordeste II. Mas foi em 1964, com a chegada das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado na cidade de Nísia Floresta, que a semente da campanha da fraternidade foi plantada. As irmãs, conhecidas como vigárias, junto com os leigos e os padres da época, começaram uma cultura da solidariedade na comunidade de Timbó. Final da década de 40 foi o tempo da guerra, né? Terminou, começou a década de 50, né? E havia então um grupo de padres, né? Uns 6 ou 7, se reuniram para ver o que é que podiam fazer para movimentar espiritualmente, pastoralmente a diocese, Natal e interior, né? Essa ideia foi a ideia primeira. Então, daí começou a surgir várias coisas. Natal, né, foi um trampolim, porque tinha uma base militar aqui em Natal, em Parnamirim, na base aérea. Então, havia uma série de problemas pós-guerra, digamos assim. E a própria pobreza, né, o êxodo rural, as pessoas indo para a cidade grande. E aí começa então a surgir N instituições, abrigos, escolas, maternidades. Então começa pouco a pouco um processo que ganhou o nome de Movimento de Natal. Aqui na Arquidiocese de Natal, a igreja começou a sair do templo, a se reunir, acolhendo as categorias, seja dos trabalhadores, dos estudantes, dos universitários, da mulher marginalizada, ou seja, reunindo em categoria para pensar a vida à luz da palavra de Deus. Isso causou uma grande revolução. O movimento de Natal e a campanha da fraternidade surge uma experiência localizada, inicialmente com poucas dioceses, depois se alarga para o regional e é uma ação que é assumida hoje pela CNBB, o Brasil inteiro. Há 60 anos que a campanha da fraternidade é abraçada por todo o Brasil e é uma das expressões de solidariedade mais significativa que nós temos da Igreja Católica no Brasil. Dentro do movimento de Natal, é uma redundância, aqui na nossa cidade nós tivemos então uma coisa muito importante, foi a rádio rural. O movimento usou muito as escolas radiofônicas, através do MEB, do Movimento de Educação de Base. Imagine combater o analfabetismo. Você tem uma escola que as pessoas eram alfabetizadas através do rádio. Então, a diocese comprava o rádio, entregava para a comunidade. Naquela época era difícil, né, para as pessoas frequentar uma escola no município, né? Então a escola radiofônica chegou e quem tomava conta dessa escola radiofônica era Zita André Bezerra, a minha mãe. Então essa escola deve ter chegado aí pelos anos 60, 67, né? Que veio com a campanha da fraternidade, mas aí ela foi se estabelecendo e foi ficando por aqui. Nós fizemos uma lista de nomes, como a gente deveria falar sobre a campanha da fraternidade. O nome que venceu foi exatamente, né, Campanha da Fraternidade. Muitos outros, uns 15 nomes, mas ganhou, vamos botar esse nome, Campanha da Fraternidade. E assim, essa primeira ideia
começou a evoluir. Que aqui em Nísia Floresta tornou-se fecundo, né, ou fecunda a campanha com a presença das irmãs que ganharam o título de Irmãs Vigárias. A campanha nasce em Natal em 62, 63 as irmãs chegam em Nísia e 64, que é o próximo ano, 60 anos da campanha da fraternidade. Então é um contexto social muito precário, né? O governo se ausentou muito e a igreja, por sua vez, teve que ser profética. Né? Aquilo que é para o batismo de cada um de nós, a igreja, pela sua missão profética, teve que se empenhar na promoção da pessoa humana. Na cidade de Nísia Floresta, era uma cidade pequena, até durante muito tempo não tinha pároco residente, e só no domingo lá, etc. Né? Mas então se resolveu fazer, durante a quaresma, se reunir as pessoas lá e preparar para aqueles povoados mais, vamos dizer, pobres, juntar coisas que ele pudessem dar a alguém que tivesse mais necessidade. Motivar as pessoas para que ofertassem o que tinham em casa, o que era próprio da sua cultura. Não precisava ser alguma coisa muito extraordinário, também não precisava ser apenas dinheiro. E como lá é uma paróquia muito pobre, com pequenos proprietários, com muitos minifúndios, se suscitou muito que você desse um ovo, um molho de coentro, uma jaca, uma fruta, uma galinha, que você tivesse em casa. As irmãs aqui em Nísia, chegando aqui, elas tiveram que se reinventar. A paróquia sem padre, sem assistência religiosa e, consequentemente, havia uma grande fragilidade na promoção humana. E essas irmãs se doaram ao ponto de serem, de fato, criativas. E aí surge a Marcha da Fraternidade. A Marcha da Fraternidade decidiu bater de porta em porta, de casa em casa, de povoado em povoado, de rua em rua, para que pudesse oferecer às pessoas a oportunidade de expressar o seu gesto de fraternidade, doando aquilo que tivesse em casa. Do pouco que as pessoas tinham. Sem as irmãs, aqui não teria acontecido. Elas foram uma peça fundamental. Então, a necessidade do povo também foi sanado, descoberto, eu diria isso, descoberto por elas. Então, elas tinham um carrinho, um jipe, um fusquinha, que elas rodavam as comunidades. E eram comunidades de chão batido. Subia na caminhonete e saía batucando, com o serviço de som ligado, dizendo: esta é a campanha, é a Marcha da Fraternidade, doe o que você puder, participe, seja solidário, etc, etc, etc. E isso se tornou, na verdade, uma grande expressão da campanha da fraternidade. Precisava de um campo para que essa campanha fosse trabalhada, para que a experiência fosse feita. Então, as irmãs vigárias, né, foram participar da Assembleia Pastoral e lá elas se colocaram à disposição para fazer essa campanha. E vendo, né, assim, a paróquia, a situação de cada comunidade, elas escolheram aqui em Timbó por ser uma das comunidades mais pobres da época. A relação delas com a campanha, ela é muito importante, mas foi importante porque elas encontraram um ambiente adequado para esse surgimento. E as pessoas que vieram para cá, como elas foram escolhidas naquele primeiro momento, elas conseguiram identificar a necessidade local e trabalhar em cima dessa necessidade. Movimento grande, exato, assim como a comunidade era uma comunidade pobre, mas as pessoas tinham um espírito assim muito voltado para as coisas boas, né?
E aí foi acolhido foi abraçado assim pelas pessoas com bastante frequência, né? O movimento de Natal foi importantíssimo. De algum modo, antecipou a renovação conciliar. Então, um dos legados da campanha da fraternidade não foi apenas o aspecto, diremos, financeiro e de ajuda a comunidades em situação de risco. Inicialmente, os recursos foram aplicados em Nisa Floresta. O importante foi a metodologia. A campanha da fraternidade tem como patrocinadora a CNBB, a força da organização dos bispos na CNBB, e que faz isso com o status, né, o prestígio que a CNBB e o Episcopado Nacional têm. Com base no trabalho tão frutuoso das irmãs vigárias, de partilha junto ao povo, Dom Eugênio Salles, que na época era o bispo de Natal, juntamente com Dom Helder Câmara, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ajudaram a fortalecer a campanha da fraternidade. Em 1964, nascia a primeira edição nacional com o tema Igreja em Renovação e o lema Lembre-se, você também é igreja. A partir daí, há 60 anos, a campanha da fraternidade é realizada com um tema diferente. A presidência da conferência, junto com o Conselho Permanente e o CONCEP, o Conselho Pastoral, é que vão construindo, por assim dizer, este processo em vista da próxima ou da futura campanha da fraternidade. Quer dizer, todas as forças da igreja, todos aqueles que fazem parte dessas instâncias de fomento no seio da conferência participam da escolha e depois da construção propriamente dita da temática. Os temas são escolhidos 2 anos antes da realização da campanha. Isso de praxe. Então, a campanha de 2024 foi escolhida no início de 2022. A campanha de 2026 vai ser escolhida no início de 2024. E assim por diante, sempre 2 anos antes. Para que a campanha não esteja no calor das situações, mas também para que haja um tempo hábil na preparação daquela campanha. A escolha do tema era feita assim. Quando a gente fazia a avaliação, as pessoas davam sugestões sobre temas dali a 2 anos, 3 anos para frente. E em cima desses temas, vinham pedidos para a CNBB sobre isso. Por exemplo, a campanha da fraternidade e da água foi a que mais teve, digamos, essa pressão em cima. Teve mais de 400 mil assinaturas pedindo essa campanha. Nós buscamos um tema de relevância na atualidade da sociedade, né? Eu creio que na escolha desses temas, o Espírito de Deus age. E por que digo isto? O tema desta campanha que nós celebramos o ano passado, em 2023, o tema da fome, foi escolhido há 2 anos atrás. Quem diria que durante este período de tempo o Brasil passaria por uma situação tão delicada? Escolhemos o tema e o lema na primeira reunião do CONCEP do ano. O secretariado de campanhas tem que apresentar para a segunda reunião do CONCEP do ano uma proposta de objetivo geral e objetivos específicos. Aprovados objetivos geral e objetivos específicos, eles serão o guia do resto do trabalho. Eles vão guiar a redação do texto base, que é o primeiro elemento a ser feito, porque é a reflexão que subsidia, que garante aquela campanha. E a equipe que foi definida para aquele ano, que sempre varia de ano a ano, vai escrevendo o texto, sempre partindo das inspirações bíblicas, né? Então o lema é sempre um versículo bíblico. Então se começa pela parte bíblica e aí vai se desenvolvendo as demais partes da estrutura do texto base. O texto base é um texto de referência para que a gente possa conhecer parte do tema, iluminá-lo com a palavra de Deus e o magistério da igreja e pensar em iniciativas de intervenção concreta na realidade.
Eu costumo dizer que o texto base não é substitutivo do Evangelho e nem esgota toda a temática. Ele é para inspirar e provocar diversas conversas na comunidade local. Definidos o tema, o lema e os objetivos, se começa a pensar numa equipe responsável por então redigir o texto base. Essas definições elas são feitas já com 2 anos de antecedência. Então é um processo longo de escrita e que também inclui muita escuta. Hoje a campanha da fraternidade, depois de 6 décadas de história, por assim dizer, faz parte da vida de nossas comunidades. Por quê? Primeiro, sim, são sempre temas, como eu dizia, de relevância social. Mas depois também é uma posição, por assim dizer, das comunidades para bem viver o tempo da Quaresma. Mais do que uma campanha, precisamos trabalhar nossas motivações, nos convencer. Quando nós dominamos a temática da que é proposta para aquele ano, que vamos desenvolver durante o tempo quaresmal da campanha, quando nós nos apoderamos da temática, também trabalhamos as motivações, isso facilita motivar as comunidades. A campanha da fraternidade tem essa missão importantíssima, sobretudo nos dias atuais. Recordar que em Cristo somos irmãos e irmãs, mas não somente recordar, não somente ficar num campo teórico, mas nos ajudar a viver isso, superando os desafios que agridem diretamente a fraternidade. E nesses 60 anos nós temos inúmeras provas de ações que deram certo a partir da campanha da fraternidade. Nós ficamos muito felizes com os retornos que nós recebemos das comunidades, né? Especialmente fico feliz com os retornos que a gente recebe sobre a parte do Iluminar, que são as leituras bíblicas, porque a gente percebe como que as pessoas conseguem ter um olhar novo sobre a Sagrada Escritura, ainda que a gente apresente textos bíblicos que nós já lemos tanto, mas que a partir do convite a olhar a amizade social iluminada pelo texto bíblico, possibilita uma experiência nova com a Palavra de Deus. A igreja escolhe esse período particular do ano litúrgico para, junto com toda a sociedade, isto é, com todos os homens, mulheres, jovens de boa vontade, trazer ao debate, à reflexão, à meditação, à oração, uma temática que realmente diz respeito à vida do cotidiano de tantas pessoas que compõem a nossa sociedade. A campanha da fraternidade teve uma proporção e uma adesão tão grande que se tornou referência no mundo. Para validar isso, tradicionalmente, o Papa sempre encaminha uma mensagem específica para a campanha. Logo em 1970, nós temos a primeira mensagem do Papa para a campanha da fraternidade. Desde então, todos os anos, nós recebemos essa mensagem. Existem outras campanhas parecidas pelo mundo afora, mas a única que recebe essa mensagem específica é a campanha da fraternidade. Em algumas ocasiões, recebemos até uma videomensagem do Papa João Paulo II também para a campanha da fraternidade. É uma forma de incentivar essa ação evangelizadora e também de acompanhar toda essa iniciativa. Depois de 60 anos, o berço da campanha da fraternidade, que é a Arquidiocese de Natal, continua com o empenho desse projeto tão bem sucedido da Igreja no Brasil. Anualmente, as equipes se organizam para colocar em prática o que lá atrás as irmãs vigárias faziam: debater o tema nas comunidades, realizar uma grande coleta da solidariedade e partilhar. Então, nós temos uma coordenação arquidiocesana, escutamos as ideias e depois a gente devolve essas ideias. A campanha da fraternidade no Brasil inteiro ela tem uma capacidade de uma capilarização impressionante. Então, em todos os lugares que a gente vai, toda a capela tem um cartaz da campanha da fraternidade. Nós criamos um sistema de combate à fome que chamamos Bodega Solidária. A bodega porque ela está no imaginário das pessoas, principalmente aqui nós. É um espaço onde as pessoas iam comprar alimentos e também fazer a troca de alimentos. Nós criamos esse modelo e colocamos a solidariedade, para trabalhar a solidariedade junto à sociedade. É um projeto que as pessoas aderem a esse projeto, tem um espaço pequeno, uma estrutura pequena, e ali é uma espécie de banco de coleta de alimento.
a um banco de alimento. Quem tem, faz a doação. Quem não tem, vai lá e pega. Um pequeno aporte que o Fundo de Solidariedade nos enviou através do projeto, nós conseguimos atender 800 famílias no primeiro aporte. 800 famílias. Depois fomos buscar outros parceiros também para dar sustentação. Este projeto ele já tem 3 anos, já vem há 3 anos e ele já ultrapassa de 13 equipamentos que é de combate à fome e à desnutrição, mas também de uma educação alimentar. Seja o Fundo Nacional, seja o Fundo Diocesano, o Nacional para amparar vários projetos que nós temos, seja para favorecer os idosos, seja as casas de longa permanência, seja os grupos de idosos, pastoral da criança, todos os trabalhos de catequese, pastoral carcerária, todos os trabalhos, a ação das pastorais sociais, hoje essa ação é subsidiada com o recurso do Fundo de Solidariedade. Hoje, o projeto das Bodegas Solidárias já consegue atender mais de 1.000 famílias em vulnerabilidade, mas ele só foi colocado em prática pelo incentivo do Fundo Nacional de Solidariedade. Em 60 anos de história da campanha da Fraternidade, houve um despertar para temas extremamente urgentes, relacionados à igreja, à sociedade, às questões ambientais, mas também houve a promoção de uma cultura da solidariedade. No Domingo de Ramos, durante a Quaresma, foi instituída a Coleta da Solidariedade, que tem como destino inúmeras comunidades espalhadas pelo Brasil. O Fundo Nacional de Solidariedade garante autonomia, dignidade e geração de renda para muita gente. Na cidade de Januária, no norte de Minas, o extrativismo sustentável com o processamento de pequi se tornou a fonte de renda de inúmeras famílias. O extrativismo aqui era tratado com um certo desprezo, vamos dizer assim, né? A gente desperdiçava, digamos assim, os frutos, né? Ninguém se preocupava em processar, às vezes usava ali só na época de safra, passou dali, o resto se perdia tudo. Com a escassez de água, com a escassez hídrica e a questão das chuvas, aí começou a falta de alguns produtos. Não conseguiria mais se produzir esses produtos. Aí foi busca de alternativas. Então, as alternativas, com diversas ações que a gente vem fazendo, o extrativismo foi uma dessas alternativas, né? Começar a enxergar esses frutos como uma renda, como um capital. Nós descobrimos o potencial, né? Fomos capacitados, aí começamos a enxergar que realmente nós temos um potencial muito grande aqui no Cerrado, né? Nativo, que produz aí todo ano. Mas aí o grande desafio foi justamente esse, estruturar para poder usufruir desse potencial. Nós iniciamos debaixo de uma cobertura de palha. Nós fizemos uma barraca, né? Coberta com palha de buriti, né? E ali nós começamos a fazer os primeiros processamentos. Mas a partir das capacitações a gente percebeu que é um espaço inadequado, né? A gente precisava melhorar. Então esse foi o grande desafio. As famílias se capacitaram, mas era necessário o pontapé para profissionalizar o trabalho e a estrutura. Foi aí que veio o edital do Fundo Nacional de Solidariedade. A associação se inscreveu em 2019 pela primeira vez e foi contemplada. Foi-se buscando parcerias para se autocapacitar, para ter o conhecimento de como processar, de como armazenar, de como comercializar, como ter um produto de qualidade para ir para a mesa dos consumidores. Então isso foi gerando de alguma forma e hoje é um potencial, hoje é uma realidade, né? E a gente tinha algumas dificuldades porque a gente não tinha recursos para iniciar. E a coleta, a gente organiza da seguinte forma. Nós priorizamos, né, as famílias envolvidas na associação, né, que fazem a coleta e a gente faz o pagamento a partir da comercialização do que a gente processar aqui, né? Nesse espaço, os trabalhadores limpam o pequi e processam a polpa. Daqui é encaminhado para uma cooperativa que vende a polpa congelada. A associação já está na terceira e última fase do edital. E assim que concluir a safra, a gente vai conseguir concluir a nossa unidade
E já estamos, inclusive, entrando com a solicitação do registro sanitário municipal a partir desse apoio, né, que foi fundamental para a gente chegar onde chegamos até agora. Além de garantir a renda para muitas famílias, o extrativismo sustentável ajuda na proteção ambiental. O projeto deu tão certo que na última safra chegou a processar 50 toneladas de pequi. Tem algumas famílias que muitas vezes a renda que tem é um auxílio, é um Bolsa Família, algumas questões assim. Chega essa época, tem uma renda extra, que aí tem a oportunidade de ter alguma coisa que passa um bom tempo sem conseguir ter de forma nenhuma. Aí consegue ter algumas questões, uma fartura maior dentro de casa. A opção principal aqui, nossa, quando a situação fica difícil, é o êxodo rural. É sair, é colocar a bagagem no bagageiro do ônibus e ir para São Paulo, para Brasília, para Belo Horizonte. Então, a partir de iniciativas como essa, começam a surgir novos horizontes, começam a surgir novas oportunidades. O Fundo Nacional de Solidariedade tem uma importância fundamental no desenvolvimento das nossas comunidades, porque nós temos comunidades onde as condições sociais são inadequadas assim, para a qualidade de vida das pessoas. Em nosso povo sertanejo, a gente percebe que as comunidades, ou seja, grupos coletivos, eles têm muitos pensamentos, muitos sonhos para se realizarem. Mas muitas vezes falta oportunidades, né? Falta alguém que chega junto, que dá um apoio a mais. E aí, falando do Fundo Nacional de Solidariedade, eu vejo que seria uma oportunidade de colocar esses sonhos em prática. O Fundo Nacional de Solidariedade, ele aparece como mesmo um alívio nas nossas comunidades. Por quê? Uma vez recebendo recursos e aplicando naquilo que gera renda, né? Naquilo que desenvolve a vida das nossas famílias, naquilo que são projetos que trazem para as famílias das nossas comunidades uma perspectiva de vida na qual eles podem caminhar com as suas próprias pernas, em que eles podem produzir. Essa experiência onde você chega com pouco, que esse pouco ele transforma em muito para aquelas pessoas que faltava oportunidade, faltava um apoio, faltava um empurrão. Para a nossa diocese, para muitas das nossas comunidades aqui na nossa diocese, no norte de Minas, o Fundo Nacional de Solidariedade é verdadeiramente um amparo, né? No qual assim, muitas famílias contam com os recursos desse fundo para projetos que dão frutos, para projetos que se consolidam aqui na vida de nossas famílias. Ainda em Januária, um outro projeto contemplado também começou com a necessidade da geração de renda e da preservação ambiental. O objetivo era revitalizar o rio Peruaçu. O rio é o mantenedor da comunidade. O rio Peruaçu ele existe há milhões de anos. Foi o rio que escavou o quênio do Vale do Peruaçu. Todo o quênio do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu foi escavado pelo rio Peruaçu. Então é um rio de grande importância. A cozinha comunitária é gerida pelas mulheres da Associação Professora Ana Maria, da comunidade Olhos d'Água 1. Elas identificaram que a região recebia muitos turistas para o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Como nós somos vizinhos do parque, essa é uma outra necessidade que a gente, junto com a necessidade de revitalizar o rio, a gente sentiu a necessidade de ter um equipamento turístico para oferecer alimentação, porque nós somos a comunidade mais próximas das trilhas do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. A cozinha hoje oferece almoço e, dependendo da demanda, consegue fazer outras refeições também. Essa iniciativa ajudou a fomentar o turismo de base comunitária da região. Mas as mulheres da comunidade precisavam estruturar a cozinha. Nosso principal parceiro é o Fundo Nacional da Solidariedade, junto com a Caritas. E o Projeto Peruaçu, na verdade, tem vários parceiros, mas a cozinha em si, ela teve o apoio. Tudo que nós temos hoje na cozinha, de equipamento, de utensílios, foi adquirido com recursos do Fundo Nacional de Solidariedade. O projeto da cozinha também foi contemplado em 3 etapas do edital. O prédio estrutural já existia, mas nós conseguimos fazer várias melhorias, como as áreas ao redor, conseguimos melhorar o piso, equipamentos, utensílios, panela, equipamentos como congelador, geladeira, fogão industrial.
uma pia que não é uma pia normal, vamos dizer uma pia industrial também, um banheiro com acessibilidade. Por mais que a comunidade participa sim, ajuda, a gente faz alguma coisa para arrecadar algum dinheiro, sempre a comunidade está ajudando, mas seria difícil, né, a gente arrecadar para comprar tudo isso. A cozinha, ela vem nos dar até uma animação maior no trabalho de evangelização, porque é um projeto que vem ao encontro dos anseios, da realidade, das necessidades da comunidade. Hoje a gente toca por conta própria. Hoje, terminado o projeto, os editais do fundo, quando nós terminamos de executar os editais do fundo, hoje a gente toca por conta própria. Vem a galinha caipira, vem o escondidinho, vem igual hoje foi serviu o cupim de boi, o maxixe, tudo que a gente tem. E tudo é daqui da roça mesmo. A gente não gosta de procurar coisas de lá do supermercado, não. O que a gente tem que ir na roça mesmo a gente faz. É igual no tempo passado, da minha mãe, da minha avó. Nós percebemos o orgulho, né, que as pessoas têm de convidar para ir visitar, para ir ver, inaugurar, né, fazer a bênção de inauguração. Então as pessoas têm esse orgulho de ter um projeto que contempla a realidade local e que traz benefícios, né, uma alternativa, né, de vida, de trabalho para a comunidade local. Todo mundo que chega valoriza e a gente que faz valoriza mais ainda. A gente tem o prazer de fazer para valorizar. Tudo de bom que a gente puder fazer para a cozinha, para ajudar, para servir bem as pessoas que chegam, a gente está aqui. Às vezes, qualquer um que chegar, nós estamos aqui. O Fundo Nacional de Solidariedade é formado pela oferta de cada pessoa na coleta do Domingo de Ramos nas inúmeras paróquias espalhadas pelo Brasil. A partir da coleta da solidariedade, né, Domingo de Ramos, a partir dessa coleta é feita uma porcentagem dessa coleta fica na própria diocese, o valor é 60%, e o restante, que corresponde a 40%, ele é direcionado para a CNBB. A partir desse montante que chega aqui, é que nós começamos a financiar os projetos sociais que são direcionados para nós a partir da plataforma do Fundo Nacional que recebe os projetos. Qualquer entidade com um CNPJ válido e sem pendências fiscais pode se candidatar para o edital do Fundo Nacional de Solidariedade. Entretanto, algumas regras são bem claras para garantir a transparência do valor que é aplicado. Uma delas é a carta de indicação do bispo diocesano, onde o projeto é realizado. Um edital, que a gente chama de edital interno da CNBB, que traz os parâmetros, as diretrizes, as regras para que a entidade, e também explica como a entidade acessa esses recursos, né, como se dá o processo de cadastro. Então, lá o edital traz as diretrizes, traz também como a entidade cadastra os seus dados e depois como é que ela começa a inserir as informações do projeto e o que ela quer pedir. Nós temos sim um processo de edital, nós temos um processo com profissionais da área social, avaliando cada projeto que chega. Os projetos são avaliados por 3 profissionais da área. Depois verificamos se eles estão respondendo a todas as exigências do edital. Nenhuma proposta passa sem a anuência do bispo diocesano. Porque nós também temos um olhar para o Brasil inteiro, atendendo os eixos que são contemplados. Alimentação, geração de renda, a formação das comunidades também, que é o terceiro eixo, a formação socio-transformadora. A ideia não é, por exemplo, ajudar uma entidade ou financiar uma atividade que ela se perpetue, né, muito, da dependência do Fundo Nacional. A nossa ideia é despertar e ajudar que as entidades possam caminhar sozinhas. Então, o Fundo Nacional tem a seguinte regra. Uma entidade ela se cadastra e ela pode apresentar uma proposta em um ano, no ano seguinte e no posterior, ou seja, em 3 anos. Uma boa parte dos recursos tem origem nos mais pobres. Então, nós temos que ter lealdade e transparência para que todos os recursos que estão transitando na conferência, seja de campanhas ou outros, sejam acompanhados. Por isso, nós temos uma exigência que é
a parte da prestação de conta. A CNBB ela trabalha, né, com aquela moedinha que você coloca lá no dia da coleta, né? E o Brasil todo, quando as paróquias, quando elas se movimentam nas suas dioceses e conseguem reverter essa moedinha, né? Nós chamamos do obro da viúva, né? Aquela oferta que ela faz ali. E o poder que isso tem... Prestação de conta para que possamos lançar na contabilidade da instituição, como também um relatório das atividades realizadas, inclusive com fotografias, com vídeos, e também a equipe aqui já começamos a visitar comunidades que foram atendidas. Em 2023, o Fundo Nacional de Solidariedade conseguiu ajudar 240 entidades com a distribuição de 6 milhões de reais. Em média, cada projeto recebeu de 20 a 30 mil reais. Envolve, sim, a igreja particular, envolve a CNBB, envolve o grupo de profissionais e envolve, acima de tudo, a transparência. Hoje, qualquer pessoa pode entrar no site da CNBB e verificar todos os projetos, onde foi cada centavo da campanha da fraternidade. Também estamos respondendo ao convite do Papa. O Papa Francisco, ele tem insistido com a igreja. A igreja tem que ser transparente, a parte financeira, a parte econômica. Por isso nós aqui, cada vez mais, estamos aperfeiçoando as ferramentas para que assim todo o processo seja transparente, seja registrado. Critica o Fundo Nacional de Solidariedade, a coleta de Domingo de Ramos, né? Essas iniciativas que a igreja tem, que nos chamam a solidariedade, as pessoas que não conhecem, né? Quem não conhece, critica muito. Agora, as pessoas que conhecem, que observam na prática como que isso transforma vidas, não tem como a gente fazer uma crítica depreciativa. Muito pelo contrário. Aí sim que nós passamos a apoiar o fundo. A campanha da fraternidade é um jeito brasileiro de viver a quaresma. Ela é única no mundo todo. Mas com reflexões com temas tão provocativos como as drogas, os indígenas, as pessoas idosas, ela não poderia ficar restrita apenas no mundo eclesial. Foi a partir de reflexões e debates conduzidos pela campanha da fraternidade que surgiram emendas parlamentares, estatutos e até leis. A campanha, ela, além do aspecto de nos trazer uma reflexão espiritual sobre a nossa conversão, ela nos propõe práticas, ela nos propõe ações. O método ver, julgar e agir, ele não é só um método para organizar um evento, ele é uma experiência existencial. 1996, que com a campanha da fraternidade sobre fraternidade e política, várias propostas legislativas, muitas delas por meio da iniciativa popular, se transformaram em lei. Então, um exemplo, a Lei 9.840, que é de 99, não há uma relação imediata da campanha com logo o ano seguinte algum resultado, sempre é preciso construir isso dentro de um diálogo com a sociedade, mas em 99, a lei contra a compra dos votos foi aprovada no Congresso Nacional, repito, por iniciativa popular. Tem até um nome curioso essa lei, chama-se Lei dos Bispos. As conquistas sociais podem ser levantadas aí como uma grande presença da igreja dizendo ao país que é possível dar dignidade às pessoas, que é possível ajudar os dramas reais das pessoas quando trabalhamos juntos. Um outro exemplo, muito depois, porque dependeu de muito trabalho, é a Lei da Ficha Limpa, que é de 2010, mas é resultado dessa mesma campanha. Além disso, a campanha da fraternidade, da saúde, ofereceu um conjunto de princípios como a universalização dos serviços da saúde no Brasil, ou a campanha sobre os idosos, que ajudou a construir o Estatuto do Idoso. Na água, por exemplo, foi principalmente a questão do desenvolvimento dos comitês de bacias hidrográficas no Brasil. Um exemplo que eu dou para você aqui é o nosso Rio Paraíba, que
entre São José dos Campos e Pindamonhangaba, o índice de poluição dele era nível 3, era quase que comparável ao do Rio Tietê, principalmente por causa do problema do esgoto, dessas coisas todas. E daí o governo do estado, a Sabesp, a parceria com os municípios, inclusive com questões na justiça e tudo, enfrentaram o problema, e hoje está muito superado isso. A campanha da fraternidade, ela não se dirige somente aos católicos, né? Ela se dirige a toda a fraternidade, por assim dizer, brasileira. E eu diria que talvez o grande desafio seria realmente envolver as melhores forças da sociedade em torno de uma temática relevante no momento. É algo que mobiliza a conferência, mas mobiliza a paróquia, mobiliza a comunidade, mobiliza o povo de Deus. E nisso aí tem uma dimensão mágica, ou seja, nas comunidades, e eu participo de algumas comunidades, a gente aprende o hino da campanha. E falando em hinos da campanha da fraternidade, eles realmente marcam essa história de 60 anos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Os bispos achavam que era muito importante uma campanha com a música, porque a música é que penetra mais na pessoa, que é uma arte que realmente impregna não só o intelecto, mas todo o ser humano. A música é assim um carro-chefe da campanha, porque assim muitos materiais são produzidos para jovens, crianças, adultos, círculos bíblicos, famílias, material produzido para a liturgia, e o hino da campanha, ele funciona assim como aquele que é utilizado por todos os grupos, em todos os momentos. E em 69 foi a primeira campanha que teve uma missa, teve música, né? Inclusive a primeira música que eu fiz, quando eu voltei lá da Europa, dos estudos, foi exatamente a Prova de Amor. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Era a fraternidade o grande tema, né? Então, prova de amor maior não há. Eu peguei na Bíblia, encontrei o Evangelho de São João no capítulo 10, né? Então ali São João diz que não existe maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos e pelos irmãos. A partir do ano 1970, a equipe, o Secretariado Nacional da CNBB da época, decidiu utilizar a campanha, fazendo a missa da campanha dentro dos domingos da Quaresma. Desta maneira, as músicas, o canto de abertura, canto de comunhão, canto de oferendas, e na época o chamado canto de meditação, eram músicas compostas para a campanha, que eram usadas no lugar das músicas da Quaresma. E isso aconteceu por muito tempo. O padre José Weber foi assessor da música na Comissão de Liturgia da CNBB por 16 anos. É uma referência quando se fala em música bíblica e litúrgica no Brasil. Nesses anos, ele compôs inúmeras canções para o tempo da Quaresma e da campanha da fraternidade, que são populares até hoje. No começo não tinha uma, como é que chama? Um concurso dos cantos, né? Eu era o assessor de música da CNBB, música litúrgica, então eu fazia os arranjos, escolhia os cantores também. Aquele ano o tema era reconstruir a vida. E esse reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Naquele tempo eis o tempo de conversão e o dia da salvação. É um canto que se baseia na carta de São Paulo, dizendo agora é o tempo da salvação, agora é o dia de a gente voltar para Deus, né, como irmãos e como irmãs, e viver a nossa fé cristã.
Depois disso, ao invés de ter músicas para as missas da campanha da fraternidade, anualmente passou-se a ter um hino com o tema da campanha da fraternidade. Em 2004, na época, a Comissão Episcopal para a Liturgia decidiu fazer diferente, adotar cantos quaresmais com inspiração bíblica e litúrgica e haver um hino específico para a campanha da fraternidade. A eficácia dos hinos da campanha da fraternidade ao longo desses tantos anos foram justamente pela sua simplicidade. E por serem simples, alcançavam mais as pessoas, estava na boca do povo, né? E a gente nunca pode deixar de esquecer que Deus é simples, né? Outras músicas de conteúdo bíblico e litúrgico que estavam em outras campanhas, estas permaneceram e permanecem até hoje. Quem não se lembra, por exemplo, de Prova de amor maior não há, eu vim para que todos tenham vida. Foram músicas de campanha, mas que por causa do conteúdo bíblico litúrgico encaixado na quaresma, foram permanecendo. E hoje, até hoje, utilizamos essas músicas por causa da sua força simbólica dentro do tempo da quaresma. Sempre que se propõe um hino é justamente para as pessoas se identificarem e, ao mesmo tempo, se colocarem presentes de alguma forma, seja através do canto, seja através da oração, daquele tema que é proposto. Como forma de incentivar e orientar as comunidades, a CNBB disponibiliza materiais de canto, como o Inário Litúrgico, para a Quaresma. Já para a seleção do hino da campanha da fraternidade, é lançado anualmente um edital de concurso tanto para a letra quanto para a música. Que seja uma melodia fácil, que as pessoas possam memorizar, mas que também tenha um conteúdo bíblico, que tenha sintonizado com a quaresma e com a campanha em questão. Mas um dos critérios que sempre me chama a atenção é quando vejo o edital, é sempre uma música que tenha um caráter que seja popular, um ritmo que seja festivo, alegre, né? E que tenha a sua brasilidade, né? Se assim a gente pode dizer. Porque o nosso país ele é, de fato, muito grande, com culturas muito diversas. Padre Alisson Rodrigues, que é compositor, já contribuiu por 2 vezes com os hinos e músicas da campanha da fraternidade. Em 2017 eu participei de novo, quando a campanha da fraternidade falava sobre os biomas. E eu me lembro que naquela ocasião eu estava muito convicto, viu? Eu disse, gente, isso é de Deus. Ficou de uma sutileza, de um jeito até que parceiro na música. Na letra foi Tomás Filho, um grande letrista, né? E não foi o hino, mas o pessoal na época, a comissão colocou entre uma das músicas opcionais para se refletir o tema. No ano seguinte, ele fez a música do hino da campanha sobre superação da violência. Fraternidade é superar a violência, é derramar em vez de sangue mais perdão. No ano de 2018, aí o Frei Zilmar, letrista, ele falou, olha, eu fiz uma letra para a campanha da fraternidade, vai participar? Aí eu falei, olha, eu confesso que eu estava no seminário já ajudando na formação, eu não consigo, se você fez, eu penso na música, né? E aí, assim, foi a parceria. Então, pensa numa música e vamos para o concurso. Jesus disse que somos todos irmãos. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Em 60 anos, inúmeros compositores inspiraram esse tempo de conversão. Irmã Miriam Collin, Maria de Fátima de Oliveira. O meu grande colega naquele tempo era José Alves. Ele era um padre do Rio. Ele tinha um coral muito bom e tinha muito talento. Outros também que meu colega, que fizeram muita coisa interessante e boa, é o Frei Joel Postman, que foi assessor depois de mim da CNBB, era franciscano, né? Outro ainda, o Padre Ney Brasil, lá de Santa Catarina, ele era biblista. Para celebrar os 60 anos dessa história de comprometimento com os valores do reino,
O tema escolhido foi amizade social. O tema da amizade social é muito interessante, porque repropõe uma temática que o Papa Francisco aborda na Fratelli Tutti. E a amizade nos faz ver a amizade além de aquele sentimento que me liga uma pessoa a outra, que me faz ir além de uma amizade mais do meu grupo, para pensar amizade além fronteiras. Uma amizade que transpõe para toda a sociedade. Nós nos encontramos como sociedade brasileira, eu diria, num momento delicado. O tecido social está esgarçado demais. Nós precisamos, de alguma forma, construir pontes, resgatar, eu diria, amizades, espaços de diálogo, em vista da cooperação, eu diria, de todos, para que os filhos, os netos, isto é, as próximas gerações possam ter um futuro melhor. Nós estamos retomando aquilo que é mais essencial na vida do ser humano e que é o caminho para a paz. A campanha da Fraternidade de 2024, com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs, como sempre, quer gerar em nós uma conversão. Mas conversão do quê? Primeiro, uma conversão do olhar. É preciso que nós voltemos a olhar uns para os outros e reconhecer no outro um irmão e uma irmã. Mas a escolha desse versículo dentro desse contexto de Mateus 23, de 1 a 12, é muito específica para a campanha desse ano, porque Jesus está num contexto com os discípulos de analisar também a conduta dos fariseus. E então ele faz uma crítica especialmente à instrumentalização da fé que os fariseus fazem, que conduz até a uma leitura fundamentalista da lei. Nós podemos até ser oponentes, torcer para times ou diversos, ter posições políticas contrárias, mas nós não podemos ser inimigos. Recordar a caminhada da fraternidade no Brasil é compreender que o período da Quaresma deve ser vivido de fato com meditação e ações concretas, como fizeram lá no início em Nísia Floresta. O compromisso da Igreja em ser profética está estampado em cada cartaz, em cada hino, em cada texto base, em cada coleta da solidariedade. Para nós, celebrar a campanha da fraternidade todo ano não é só uma escolha de um tema ou outro, mas é o olhar da Igreja para a humanidade. É o compromisso da Igreja de cuidar, curar o seu rebanho. E aqui não só o rebanho dos que creem. Ninguém trouxe para a reflexão da Igreja do Brasil e da sociedade brasileira temas tão importantes quanto a campanha da fraternidade. Há um documento do Papa Bento XVI chamado Caritas in Veritate. Lá no número 19, ele faz uma observação muito importante. Ele diz assim que a sociedade moderna, totalmente globalizada, nos fez vizinhos, mas não nos fez irmãos. A campanha da fraternidade é esse esforço permanente da Igreja no Brasil de nos recordar essa verdade fundamental das Escrituras e principalmente do Evangelho. A campanha é atualmente uma ilustre senhora na história da Igreja no Brasil. Ela é uma das páginas mais brilhantes da história da Igreja no Brasil. São 60 anos de um projeto de evangelização e conversão que chega aonde ninguém chegou. A metodologia da campanha, ela teve uma colaboração muito preciosa do então cardeal Jorge Mário Bergoglio no documento de Aparecida. Lá, quando fala do método Ver, Julgar e Agir, ainda mais incentiva a utilização do método, mas também insere uma novidade, sobretudo no âmbito do ver. E que novidade é essa? Nós vemos a realidade como discípulos missionários de Jesus Cristo, percebendo ali na sociedade, na realidade concreta, quais são os sinais do reino de Deus presente no mundo e onde ainda o reino precisa chegar para ser visivelmente apresentado e conhecido ali. Então nós olhamos a realidade como discípulos, iluminamos com a palavra de Deus e a doutrina da Igreja e pensamos ações concretas a partir da realidade local. A campanha da fraternidade está presente nas 279 dioceses do Brasil.
né? Não há igreja local no Brasil que diga não tem campanha da fraternidade aqui. Ela chega a todos os recantos do Brasil. A igreja é mãe. Como mãe, ela tem que responder aos apelos de seus filhos. Não tenha medo da fraternidade. Ela é irmã gêmea de um coração convertido e irmã gêmea da solidariedade. E aquilo que a palavra de Deus desperta no nosso coração de vida nova, nós concretizamos também com a fraternidade. Por isso que não tem concorrência entre campanha da fraternidade e quaresma.